A chuva caía em ondas geladas e intensas, encharcando seu casaco fino e pressionando os fios castanhos escuros contra a pele azulada de Vivian Cole. Ela estava do outro lado da rua, de frente para o elegante restaurante italiano La Carona, onde uma luz dourada e quente se espalhava pelas altas janelas de vidro, iluminando os clientes em ternos caros, enquanto riam e conversavam em mesas cobertas por toalhas de linho branco, seu estômago apertado pela fome, uma sensação que ela havia aprendido muito bem nos últimos 4 dias. Mas não era sua própria fome que a trouxera ali naquela noite. Era o rosto de sua filha de 5 anos, Sophie, naquela manhã, quando Vivian lhe entregou os 2 últimos biscoitos em seu apartamento vazio. Aqueles olhos azuis claros tentavam não chorar. Seus lábios tremiam enquanto ela perguntava: "Mãe, você não está com fome? Eu já comi." Mentiu Vivian, e seu coração se partiu em pedaços e depois em pedaços ainda menores. 5 dias atrás, elas haviam sido expulsas. O senhorio tinha sido paciente durante 2 meses, mas a paciência esgotou-se quando a renda nunca chegou. Vivian tinha perdido o emprego no café porque faltou demasiados dias para cuidar de uma criança doente. Candidatou-se a todos os empregos, mas ninguém queria contratar uma mãe solteira com um historial profissional irregular. Seus pais haviam morrido em um acidente de carro há 8 anos. Sem irmãos ou irmãs, sem parentes, sem rede de segurança, sem ninguém para se apoiar quando ela caísse. Jason, o pai de Sophie, desapareceu no momento em que soube que ela estava grávida. 6 anos. E nem uma única ligação, nem um único dólar, nem uma única palavra para perguntar como elas estavam. As duas dormiam em um Toyota Corolla velho e gasto, estacionando em um lugar diferente a cada noite para evitar problemas. Os abrigos estavam lotados, as filas dos bancos de alimentos eram longas e seus horários coincidiam com o tempo que ela tinha para procurar trabalho enquanto Sophie estava na escola. E agora Vivian olhava através do vidro do restaurante, acompanhando o homem de terno preto impecável, sentado sozinho na mesa VIP perto do fundo. Ela tinha visto sua foto no jornal na semana passada. Vincent Moretti, o empresário de sucesso, dono da La Carona, e de dezenas de outras empresas em Chicago. A imprensa o chamava de filantropo generoso. Mas os rumores nas ruas contavam uma história diferente, de um império subterrâneo, de poder nas sombras, de um homem que até a polícia tratava com cautela. Vivian não se importava com quem ele realmente era. Ela só sabia que ele era rico e que ela estava desesperada. O artigo dizia que Vincent Moretti jantava no La Carona todos os sábados à noite, sozinho, na mesma mesa. Vivian memorizou cada detalhe porque desde o momento em que leu, no canto mais profundo de sua mente desesperada, um plano imprudente começou a se formar. Um plano que exigia que ela jogasse fora cada pedacinho de orgulho que ainda possuía. Ela respirou fundo e atravessou a rua, seus tênis rasgados espirrando água nas poças. A chuva havia encharcado suas meias. Ela empurrou a pesada porta de madeira do La Carona e imediatamente se sentiu deslocada. Todos os olhos se voltaram para ela. Uma mulher de vestido vermelho prendeu a respiração, assustada. O homem ao lado dela franziu a testa, garfos e facas pararam. O restaurante inteiro pareceu congelar por um único momento. O recepcionista, um jovem com cabelo preto penteado para trás e um terno preto perfeitamente ajustado, aproximou-se rapidamente com o rosto tenso. "Senhora, sinto muito, mas temos um código de vestimenta", disse ele baixinho, seus olhos voltando-se para as roupas encharcadas e o cabelo emaranhado dela. "E não aceitamos clientes sem reserva." "Preciso ver Vincent Moretti", disse Vivian, sua voz mais firme do que ela se sentia. "Por favor, só um minuto." A expressão do recepcionista mudou de irritação para cansaço. Ninguém pediu para ver Vincent Moretti. Ninguém ousou. "O Sr. Moretti não se encontra com estranhos." Sua voz ficou mais fria. Sua mão já havia fechado em torno do cotovelo dela, guiando-a em direção à porta. "Por favor, saia. Por favor", disse Vivian em voz mais alta, com a voz trêmula. "Não estou pedindo dinheiro. Só preciso de 1 minuto. Apenas 1 minuto." Todas as cabeças se viraram na sala de jantar. Um homem grande em um terno preto, um guarda-costas, Vivian supôs, começou a se mover em direção a ela, as mãos deslizando para dentro do paletó. E então, da mesa VIP perto do fundo, Vincent Moretti ergueu a cabeça. Olhos cinzentos e frios como aço encontraram seu olhar verde desesperado. A distância entre eles pareceu desaparecer. O tempo prendeu a respiração. "Só preciso de 1 minuto", sussurrou Vivian, sem saber se ele a ouvia.
O anfitrião apertou seu braço, pronto para puxá-la para longe. O guarda-costas já estava quase chegando até ela quando Vincent Moretti se levantou. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique em curtir para mostrar seu apoio. Compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que precise de um pouco de esperança e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder a próxima história comovente. Vincent Moretti caminhou para a frente, cada passo firme, ressoando no piso de madeira brilhante. Todo o restaurante ficou em silêncio, deixando apenas o som suave da chuva batendo nas janelas e o eco de seus sapatos de couro no ar parado. Ele era mais alto do que Vivian imaginava, provavelmente com mais de 1,80 m, com ombros largos e o andar de um homem acostumado a exercer poder. Seu cabelo preto estava penteado para trás, com alguns fios grisalhos nas têmporas, e seu rosto parecia ter sido esculpido em pedra, afiado, frio, sem revelar nenhum traço de emoção. O guarda-costas chegou bem ao lado de Vivian, com a mão ainda enfiada dentro do paletó, pronto para agir, mas Vincent apenas levantou uma mão, gentil, mas firme, e o grandalhão parou imediatamente, recuando 2 passos sem dizer nada. O anfitrião também soltou rapidamente o cotovelo de Vivian, inclinou a cabeça e recuou em direção ao estande. Agora eram apenas ela e Vincent Moretti frente a frente no meio do restaurante. Sob o olhar curioso e temeroso de dezenas de clientes, Vincent parou a menos de 1 metro dela, seus olhos cinza-aço olhando para ela. Aquele olhar era afiado como uma lâmina, penetrante, como se ele pudesse ler cada pensamento dentro de sua cabeça. Vivian se sentiu pequena, frágil e completamente exposta diante desse homem. Ela queria correr, desaparecer, mas seus pés pareciam pregados no chão. "O que você precisa?" A voz de Vincent era baixa e calma. Não era calorosa, mas também não era hostil. Era simplesmente uma pergunta esperando por uma resposta. Vivian abriu a boca, mas sua garganta ficou bloqueada. Tudo o que ela havia preparado, tudo o que havia ensaiado centenas de vezes no carro, desapareceu em um instante. Tudo o que restou foi uma mulher encharcada, tremendo, parada em um lugar que nunca foi feito para ela. Ela começou, mas parou. Suas mãos tremiam e ela as cerrou para se acalmar, mas não adiantou. A água da chuva ainda escorria de seus cabelos para suas bochechas. Ou talvez fossem lágrimas. Ela não sabia mais dizer. Vincent não falou nada. Ele apenas ficou ali parado, esperando, dando tempo a ela. Aquela paciência era tão inesperada que quase fez Vivian chorar. Ela respirou fundo, forçou-se a olhar aqueles olhos frios e cinzentos, e finalmente as palavras que precisava dizer saíram, entrecortadas e trêmulas, mas verdadeiras. "Minha filha e eu não comemos nada há 3 dias. Perdi meu emprego. Perdemos nossa casa. Não estou pedindo dinheiro." Sua voz embargou. Ela engoliu em seco e continuou. "Só queria perguntar se, quando terminarem de comer, sobrar alguma coisa, qualquer coisa. Podemos ficar com isso, por favor? Ela tem apenas 5 anos. Está com tanta fome e eu não consigo vê-la dormir com o estômago vazio mais uma noite." O restaurante ficou completamente silencioso. Vivian podia sentir todos os olhares fixos nela. O julgamento, a pena, o desprezo das pessoas ao seu redor. Ela estava com tanta vergonha que queria morrer. Esse foi o momento mais humilhante de sua vida. Em pé no meio de um restaurante chique, encharcada como um rato, implorando a um completo estranho por sobras. Mas então ela pensou em Sophie sentada no carro lá fora, enrolada em um cobertor fino, esperando sua mãe voltar. Ela pensou naqueles olhos azuis claros tentando não chorar naquela manhã. Ela pensou naquela mãozinha segurando 2 biscoitos como se fossem um tesouro. E ela se manteve firme. Ela não fugiu. Ela não recuou. Por Sophie, ela poderia suportar qualquer coisa. A expressão de Vincent mudou. A curiosidade fria inicial desapareceu, substituída por outra coisa. Um lampejo de dor passando por seus olhos cinzentos, tão rápido que Vivian quase pensou que tinha imaginado. Ele a estudou por um longo tempo, um tempo muito longo, como se estivesse procurando por algo. Então ele perguntou, com a voz mais baixa do que antes. "Onde está sua filha?" "No carro," Vivian respondeu, com a voz embargada. "Lá fora. As portas estão trancadas. Ela está segura. Posso ver o carro daqui." Ela se apressou em acrescentar mais, com medo de que ele pensasse que ela era o tipo de mãe que deixaria sua filha sozinha em uma noite fria e chuvosa, apenas para implorar a um estranho. Vincent não disse nada, apenas deu um pequeno aceno de cabeça. Seus olhos cinzentos permaneceram fixos nela.
como se ele estivesse tentando ler algo enterrado sob a superfície encharcada e trêmula. Então ele perguntou novamente, em tom baixo e calmo. Qual é o seu nome? Vivian. Vivian Cole. Vivian, ele repetiu como se estivesse gravando na memória. Quantos anos Sophie tem? 5. Vivian ficou surpresa por ele ter se lembrado do nome da filha, mesmo ela tendo dito apenas uma vez. Ele percebia cada pequeno detalhe. Vincent ficou em silêncio por um momento, depois fez uma pergunta que deixou Vivian rígida. E você? Quando foi a última vez que comeu? A pergunta ela atingiu o ponto que ela tentava esconder. Vivian queria mentir. Queria dizer que estava bem, que só estava preocupada com Sophie, mas aqueles olhos cinzentos tinham uma força estranha. E todas as mentiras se dissolviam antes que ela pudesse pronunciá-las. Ela baixou a cabeça, incapaz de olhar para ele. 4 dias, sussurrou. Eu dei a Sophie tudo o que tínhamos. Vincent cerrou os dentes. Algo passou rapidamente por seu rosto impassível, tão rápido que se Vivian não estivesse observando, ela não teria percebido. Era raiva, mas não dela. Era dor, uma dor antiga e profunda, como se a resposta dela tivesse tocado uma ferida nele que nunca havia cicatrizado. Vincent desviou o rosto por um momento, seus olhos cinzentos voltando-se para a cortina de chuva além da janela. E naquele instante, ele não era Vincent Moretti, o homem poderoso que Chicago temia. Ele era apenas um menino de 8 anos, parado na cozinha fria de um apartamento miserável na Zona Sul, observando sua mãe sentar-se à mesa com o único prato de comida e empurrá-lo em sua direção. Eu já comi, querido, disse ela, com um sorriso forçado no rosto magro. Coma você. Mas ele sabia que ela estava mentindo. Ele sabia porque acordara à meia-noite e a vira sentada no escuro, chorando, com uma mão pressionada contra o estômago faminto. Ela tinha 3 empregos para criá-lo depois que seu pai a abandonara, e passava fome para que ele pudesse se alimentar. Naquele ano, quando ainda era uma criança magra com olhos mais velhos do que sua idade, ele jurou a si mesmo que um dia seria forte o suficiente para que ninguém jamais fizesse sua mãe chorar novamente. Um dia ele teria dinheiro suficiente para que ela nunca mais passasse fome. Ela morreu há 15 anos, antes que ele pudesse lhe dar a vida que ela merecia. E agora, diante dele, estava outra mãe passando fome para que seu filho pudesse comer, engolindo suas lágrimas e seu orgulho apenas para implorar por um pouco de comida que sobrava. A imagem cortou seu coração como uma lâmina. Vincent voltou-se para Vivian e desta vez seu olhar era diferente, ainda perspicaz, ainda indecifrável, mas algo mais suave estava escondido por baixo. Ele olhou para o anfitrião que estava tremendo ali perto. Tommy, sua voz era firme, não alta, mas autoritária. Traga-me meu casaco. Diga à cozinha para embalar todo o meu jantar, tudo, e acrescente mais 2 refeições. Frango à parmegiana e macarrão primavera com pão, salada e sobremesa. Tommy piscou, surpreso, mas não ousou questioná-lo. Ele assentiu e saiu apressado. Vivian ficou ali, sem acreditar no que acabara de ouvir. Ela se preparara para a rejeição, para a humilhação, para ser jogada de volta à chuva fria. Ela não estava preparada para isso. Você não precisa fazer isso, ela começou a dizer, mas Vincent a interrompeu. Você precisa, e sua filha também. Ele olhou para ela, sua voz ainda calma, mas não mais tão fria quanto antes. Sente-se e espere enquanto eles preparam. Você está tremendo. Vou estragar sua cadeira, ela protestou. Minhas roupas estão encharcadas. É apenas uma cadeira, disse Vincent, seu tom não deixando espaço para discussão. Sente-se. Vivian queria discutir, mas suas pernas não tinham mais forças. 4 dias sem comer, a noite fria e chuvosa, e a onda de emoção que ela acabara de passar, haviam esgotado toda a energia de seu corpo. Ela deixou Vincent guiá-la até a mesa em que ele estava sentado. E quando ela se afundou na cadeira de veludo vermelho, pôde sentir o calor que o corpo dele havia deixado para trás. Ao redor deles, os clientes ainda olhavam e cochichavam, mas Vivian não se importava mais. Tudo o que ela sabia era que naquela noite Sophie comeria até ficar satisfeita. Tommy voltou com o casaco de lã preto de Vincent e várias sacolas grandes cheias de comida. O cheiro que emanava das sacolas fez o estômago de Vivian se contorcer com uma fome dolorosa, mas ela tentou não demonstrar. Vincent se levantou, vestiu o casaco e pegou as sacolas das mãos de Tommy. Ele olhou para Vivian. Vamos, me leve até sua filha. Vivian não teve tempo de protestar. Ela se levantou com as pernas ainda trêmulas e seguiu Vincent até a porta. O grande guarda-costas, Marco, movia-se silenciosamente atrás deles, mantendo uma distância adequada. A chuva havia diminuído, transformando-se em uma névoa fina que flutuava com o vento frio.
Vivian levou Vincent até o Toyota Corolla estacionado do outro lado da rua, escondido sob a escuridão de uma árvore de bordo sem folhas. O carro era velho, com a pintura descascada em alguns lugares, a luz traseira direita rachada e um amassado profundo na porta traseira. Parecia miserável ao lado dos carros de luxo alinhados ao longo do meio-fio, através da janela embaçada, obscurecida pela condensação. Vivian podia ver Sophie sentada no banco de trás, enrolada em um cobertor rosa fino e gasto. Quando a menina viu sua mãe se aproximando, seu rostinho se iluminou, mas então Sophie percebeu o homem alto ao lado de Vivian e o medo inundou seus olhos imediatamente. Vivian se apressou em abrir a porta. Sophie, querida, está tudo bem. Este é o Sr. Vincent. Ele trouxe comida para nós. Sophie olhou para a mãe, depois para Vincent e em seguida voltou a olhar para a mãe. Aqueles grandes olhos azuis ainda mantinham a cautela de uma criança que havia aprendido a não confiar em estranhos tão rapidamente. Mas então ela viu as sacolas de papel nas mãos de Vincent e seu nariz captou o cheiro de frango assado, queijo derretido e pão fresco recém-saído do forno. É comida de verdade, mamãe, sussurrou Sophie com a voz trêmula, porque não conseguia acreditar. É comida de verdade, confirmou Vincent. Ele se abaixou para ficar na altura dos olhos dela. Um movimento tão inesperado que Vivian recuou um pouco. O poderoso chefe da máfia estava de joelhos na calçada molhada, sem se importar com seu terno caro. Tem frango, macarrão, salada e até bolo. Você quer comer? Sophie olhou para ele, estudando o rosto daquele homem desconhecido. Então ela se virou para Vivian, seus olhos pedindo permissão. Você pode comer, querida, disse Vivian, com a voz embargada pela emoção. Coma o quanto quiser. E como se isso fosse tudo o que ela precisava ouvir, Sophie sorriu. Era o primeiro sorriso que Vivian via no rosto da filha em dias, tão brilhante e puro que fez lágrimas escorrerem pelo rosto de Vivian. Obrigada, senhor, disse Sophie a Vincent, com voz baixa, mas educada. A mamãe diz que eu tenho que agradecer quando uma pessoa boa me ajuda. Vincent ficou ali olhando para a criança de 5 anos, com seus cabelos loiros claros emaranhados e seus olhos azuis claros como um lago no outono. E algo estranho apertou seu peito. Seu coração, o coração que ele havia ensinado a si mesmo a congelar depois que Diana morreu. O coração que ele acreditava ter morrido com sua esposa 3 anos antes, de repente doeu de uma forma que ele não compreendia. A criança o lembrou de algo que ele havia perdido há muito tempo. Inocência, confiança na bondade humana, esperança. Sua mãe está certa, Vincent respondeu, sua voz suavizando-se de uma forma que o surpreendeu até mesmo a ele. E você é muito corajosa. Sua mãe diz que você tem sido muito boa nos últimos dias, porque a mamãe disse que tudo ficaria bem. Sophie respondeu simplesmente. A mamãe nunca mente para mim. Vivian desviou o rosto, não querendo que ninguém a visse chorar. Ela havia mentido para Sophie tantas vezes nos últimos dias. Mentiu que havia comido, mentiu que dormir no carro era uma aventura, mentiu que tudo ficaria bem. Mas talvez a última mentira estivesse se tornando verdade. Vincent se endireitou, olhou para Vivian, depois para Sophie, e tomou uma decisão que ele mesmo não compreendia totalmente. Onde vocês duas vão ficar esta noite? Perguntou ele, embora já soubesse a resposta. Vivian não respondeu, mas seu silêncio dizia tudo. Vincent assentiu, como se confirmasse o que suspeitava. Então disse algo que quase fez Vivian parar de respirar. Tenho um apartamento vazio em um prédio que possuo. 2 quartos, totalmente mobiliado. Você e Sophie podem ficar lá. Vivian piscou, certa de que tinha ouvido mal. O quê? E preciso de alguém para trabalhar no La Corona. Vincent continuou como se estivesse falando sobre o tempo. Servindo a sessão VIP. $20 por hora mais gorjetas. O horário é das 9 da manhã às 3 da tarde. Assim você pode buscar Sophie depois da escola. Vivian ficou ali de boca aberta, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Um apartamento, um emprego, tudo isso vindo de um homem que ela conhecera há menos de 1 hora. Não, ela balançou a cabeça com a voz trêmula. Não, não posso aceitar. Não tenho dinheiro para pagar aluguel. Nem mesmo tenho dinheiro para comprar roupas decentes para trabalhar. E não entendo por que você está fazendo isso. Você não me conhece. Sou apenas uma estranha que entrou no seu restaurante para implorar por sobras. Ela olhou para ele, com suspeita e cansaço nos olhos. Anos de dificuldades lhe ensinaram que nada era de graça. Tudo tinha um preço. O que você quer de mim? A pergunta pairou no ar frio. Sophie estava comendo no banco de trás, alheia à conversa dos adultos, e Vivian ficou grata por isso. Ela não queria que sua filha ouvisse o que ela estava prestes a dizer.
Se você acha que vou trocar alguma coisa, ela baixou a voz, mantendo o olhar de Vincent. Então você está com a mulher errada. Posso ser pobre, posso estar desesperada, mas não estou à venda. Surpresa passou pelo rosto de Vincent, seguida por algo parecido com respeito. Ele não pareceu ofendido com a acusação implícita. Em vez disso, ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a chuva que lentamente diminuía. Quando ele finalmente falou, sua voz estava mais baixa, e Vivian percebeu que estava ouvindo a voz de um homem tocando a ferida mais profunda de seu próprio coração. 3 anos atrás, minha esposa foi morta. Vivian ficou imóvel. Ela não esperava que essa fosse a resposta dele. O nome dela era Diana, continuou Vincent, com os olhos cinzentos fixos no vazio, como se estivesse observando uma figura que havia perdido há muito tempo. Ela era a luz da minha vida, a única razão pela qual eu ainda queria acordar todas as manhãs. Ela sabia quem eu era, sabia o que eu fazia, sabia que o mundo em que eu vivia era cheio de escuridão e sangue, mas mesmo assim ficou comigo. Ele fez uma pausa com o maxilar tensionado. Uma equipe rival a levou para me pressionar. Quando a encontrei, era tarde demais. Vivian sentiu seu coração se contrair. Quem quer que fosse Vincent Moretti, em que mundo quer que ele vivesse, a dor em sua voz era real. Ela reconheceu isso porque carregava uma dor semelhante. A dor da perda, da solidão, de ser derrubada pela vida e ter que se levantar sozinha. Antes de morrer, disse Vincent, sua voz quase um sussurro, ela me fez prometer uma coisa. Ela disse, Vincent, eu sei quem você é. Eu sei o que você fez para conseguir esse poder. Mas quando você vir alguém que realmente precisa de ajuda, não se afaste. Não hesite. Ajude essa pessoa. É assim que você redime um pouco do que fez. É assim que você me deixa orgulhosa de você. Ele olhou para Vivian e, pela primeira vez, ela viu algo por trás da máscara fria. Não era fraqueza, mas honestidade. Tentei manter essa promessa por 3 anos. Vincent disse, construí escolas, financiei hospitais, ajudei famílias em dificuldades, mas tudo isso foi à distância, por meio de papelada e cheques. Nunca olhei verdadeiramente nos olhos de alguém que precisava de ajuda e estendi minha mão diretamente para essa pessoa. Não até esta noite. Não até você entrar no meu restaurante. Vivian não sabia o que dizer. Ela ficou ali parada, com a névoa flutuando no vento frio, olhando para o homem mais poderoso de Chicago, que se abriu para ela como se ela fosse alguém que ele conhecesse há anos. Ela tinha vindo aqui para implorar por sobras. Ela não esperava por isso. Não estou pedindo nada a você, disse Vincent, sua voz voltando ao tom calmo de sempre. Sem condições, sem compromisso. O apartamento é seu, de graça, até você se reerguer. O emprego é real, com um salário justo como qualquer outro funcionário. Você pode recusar ambos e ir embora agora mesmo. E eu não vou impedi-la. Mas quero que pense na Sophie antes de decidir. Vivian virou-se para olhar para a filha através da janela do carro. Sophie estava comendo macarrão. O molho manchava sua bochecha, mas seu rosto brilhava de felicidade. Há quanto tempo Vivian não havia assim? Quanto tempo desde que ouvira Sophie rir? Ela poderia manter seu orgulho e recusar. Poderia abraçar sua filhinha e dormir no carro mais uma noite. Depois mais uma, e depois muitas outras, até que o inverno realmente chegasse e o frio lhes tirasse tudo. Ou poderia engolir seu orgulho e aceitar a mão que lhe era oferecida por Sophie. Sempre por Sophie. Ela se virou para Vincent, lágrimas escorrendo pelo rosto, e não se preocupou em enxugá-las. Tudo bem, disse ela com a voz embargada. Eu aceito, mas vou te recompensar de alguma forma. Um dia vou recompensar cada centavo. Vincent assentiu, com um leve sorriso nos lábios. A única coisa que quero que você retribua é fazer o mesmo por outra pessoa quando puder. É assim que Diana queria que eu vivesse. É assim que quero que você viva. O apartamento ficava no 3º andar de um prédio de tijolos vermelhos na Maple Street, a cerca de 15 minutos de carro de La Carona. O bairro era tranquilo e limpo, com árvores de bordo alinhadas nas calçadas e luzes de rua, lançando um brilho quente na noite. Vincent os levou até lá com Marcos seguindo atrás em um SUV preto. Quando pararam em frente ao prédio, uma mulher mais velha já estava esperando na entrada. Seu cabelo prateado estava preso em um coque bem arrumado na nuca. Seus olhos castanhos eram calorosos e seu sorriso transmitia a gentileza de uma avó. Esta é a Sra. Rossi, disse Vincent, apresentando-a. Ela administra este prédio. Ela vai ajudar vocês se precisarem de alguma coisa. A Sra. Rossi deu um passo à frente sem demonstrar surpresa ou curiosidade sobre por que Vincent Moretti estava trazendo uma mulher encharcada e uma criança para ali no meio de uma noite chuvosa.
Ela simplesmente sorriu para Vivian, depois se abaixou para olhar Sophie. Olá, garotinha, disse ela com um leve sotaque italiano. Qual é o seu nome? Sophie, agora menos assustada depois de ter comido bem, olhou para a senhora idosa com curiosidade. Sou Sophie. Oh, Sophie, que nome lindo. A senhora Rossi se endireitou e olhou para Vivian. O senhor Moretti me ligou. O apartamento está pronto. Venha comigo. Elas subiram as escadas e atravessaram corredores limpos com paredes de cor creme e luminárias clássicas. A senhora Rossi parou na porta marcada com 3B e a destrancou. Sinta-se em casa, disse ela a Vivian. Se precisar de alguma coisa, estou no apartamento 1A, no térreo. A qualquer hora, é só bater na porta. Vivian entrou e parou. O apartamento não era grande, mas era limpo, aconchegante e mais completo do que qualquer outro lugar em que ela já tivesse morado. A sala tinha um sofá bege, uma mesa de centro de madeira e cortinas florais suaves. A cozinha era pequena, mas arrumada, com uma geladeira, um fogão a gás e um conjunto completo de utensílios de cozinha. Havia 2 quartos, um maior e outro menor, cada um com uma cama feita com lençóis limpos e cobertores quentes. O banheiro tinha toalhas limpas e um conjunto completo de produtos de higiene pessoal. E a geladeira, quando Vivian a abriu, estava cheia de comida: leite, ovos, pão, queijo, frutas, legumes, carne. O suficiente para comer durante uma semana inteira. Mamãe, gritou Sophie, correndo de um cômodo para outro. Eu tenho meu próprio quarto. Mamãe, olha, tem uma cama grande e um ursinho de pelúcia também. Vivian observou sua filha observar a menina pular na pequena cama do quarto infantil, pegando o ursinho marrom que alguém havia colocado no travesseiro. E Vivian não conseguiu mais se conter. Ela se sentou no sofá, cobriu o rosto com as 2 mãos e chorou, não de tristeza ou desespero como nas noites anteriores, mas de alívio, de gratidão, de pura descrença de que aquilo era real. Apenas algumas horas antes, ela estava parada na chuva fria, desesperada, pronta para implorar por sobras. E agora estava sentada em um apartamento quente, com a filha rindo em seu próprio quarto e uma geladeira cheia de comida. Ela chorou por todas as noites que dormiram no carro. Chorou pelas refeições que pulou para que Sophie pudesse comer. Chorou pelo medo que pesava sobre seus ombros há tantos dias. E chorou porque, finalmente, podia respirar. Vincent e a senhora se foram embora em algum momento. Deixando seu espaço em silêncio quando Vivian finalmente se acalmou, ela foi ver como estava Sophie e encontrou sua filha dormindo profundamente na cama nova, ainda segurando o ursinho de pelúcia, os lábios curvados em um sorriso em seus sonhos. Vivian ficou ali observando-a por um longo tempo, depois se abaixou e beijou a testa de Sophie. Vamos ficar bem, querida, sussurrou. Tudo vai ficar bem. Vivian tomou um banho. Era a primeira vez em 5 dias que ela ficava debaixo da água quente, deixando o calor levar embora a sujeira, a exaustão e o medo. Ela vestiu um pijama limpo que alguém havia deixado no armário e deitou-se na cama macia do quarto maior. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se segura. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Aqui é Vincent. Você e Sophie descansem um pouco. Segunda-feira de manhã, venham a La Carona e eu prepararei o trabalho para vocês. Se precisarem de alguma coisa, liguem para este número a qualquer hora. Vivian ficou olhando para a mensagem por um longo momento, depois digitou a resposta com os dedos ainda trêmulos. Obrigada, senhor. Não sei o que mais dizer. Você nos deu mais do que um teto. Você nos deu esperança. A resposta chegou alguns minutos depois. Durma bem, Vivian. Cuide da Sophie e cuide de si mesma também. Ela colocou o celular de lado, ficou olhando para o teto do novo apartamento e, pela primeira vez em muitos meses, sorriu antes de cair no sono. A manhã de segunda-feira chegou mais rápido do que Vivian esperava. Ela acordou cedo, tomou banho e vestiu as melhores roupas que tinha. Uma blusa branca e calças pretas que alguém havia deixado no armário do apartamento, do seu tamanho exato, como se tivessem sido escolhidas especialmente para ela. Ela não sabia se tinha sido a senhora ou o próprio Vincent quem havia providenciado isso, mas sentiu-se silenciosamente grata. Depois de dar café da manhã para Sophie e levá-la à sua nova escola, uma escola pública a apenas 2 quarteirões do apartamento, Vivian chegou ao La Carona às 8h45. O restaurante parecia completamente diferente à luz do dia, sem o luxo intimidador daquela noite tempestuosa de sábado.
O sol de outono entrava pelas janelas altas, iluminando o piso de madeira brilhante e as mesas e cadeiras que estavam sendo cuidadosamente limpas. Alguns funcionários se preparavam para a abertura das portas às 11 horas. Dobravam guardanapos, poliam talheres, verificavam os vasos de flores em cada mesa. Vivian parou na entrada, sentindo-se nervosa apesar de si mesma. Este era seu novo começo, e ela não podia se dar ao luxo de estragá-lo. Estou aqui para ver a senhorita Angela Torres, disse ela ao homem mais próximo. Vincent, quero dizer, o Sr. Moretti, me disse para encontrá-la. O homem a observou por um momento, depois acenou com a cabeça e apontou para a porta que levava ao escritório e aos fundos. Angela Torres era uma mulher latina na casa dos 40 anos, com cabelos pretos presos em um rabo de cavalo elegante e olhos castanhos penetrantes. Ela usava um terno preto, óculos de armação prateada e exalava a autoridade severa de alguém que dirigia aquele restaurante há anos. Quando Vivian entrou no escritório, Angela ergueu os olhos de uma pilha de papéis e a inspecionou da cabeça aos pés. Vivian Cole, disse ela. Não é uma pergunta, mas uma afirmação. Sente-se. Vivian sentou-se na cadeira em frente à mesa, com as costas retas e as mãos apoiadas no colo. Ela tentou não demonstrar o quanto estava ansiosa, mesmo com o coração batendo forte. O Sr. Moretti me falou sobre você, disse Angela calmamente. Você vai servir na sessão VIP os R$ 20 por hora, mais gorjetas. Seu horário é das 9 às 15, de segunda a sexta-feira. Você tem algum problema com esse horário? Não, senhora, respondeu Vivian rapidamente. É perfeito. Tenho um filho pequeno que preciso buscar depois da escola. Eu sei, disse Angela com um aceno de cabeça. O Sr. Moretti me contou. Ela fez uma pausa e continuou em um tom mais sério. Não sei como o senhor sabe, Sr. Moretti. E honestamente não me importo. O que me importa é se você faz bem o seu trabalho. Aqui eu julgo as pessoas pelo desempenho, não pelas conexões. Você entende? Vivian assentiu, sentindo-se aliviada e respeitada. Eu entendo e vou trabalhar duro. Você não ficará desapontado. Angela observou-a por mais um momento, como se a estivesse avaliando. Depois acenou com a cabeça em sinal de aceitação. Tudo bem, venha comigo. Ela conduziu Vivian para fora e a apresentou aos outros funcionários. A maioria deles era amigável e acolhedora, mas uma pessoa em particular chamou a atenção de Vivian. Este é Carlos Rivera, disse Angela, apontando para um homem latino na casa dos 20 anos, com um sorriso largo e olhos alegres. Ele vai treiná-la durante sua primeira semana. Carlos apertou a mão de Vivian com entusiasmo. Bem-vinda à equipe. Não se preocupe, o trabalho não é difícil. Basta lembrar dos clientes habituais, saber do que eles gostam e sorrir sempre. É isso. Vivian sorriu de volta, com a tensão diminuindo. Obrigada. Vou tentar aprender o mais rápido possível. Acho que você vai se sair muito bem, disse Carlos com um olhar sincero. Todos aqui já foram novos um dia. Ninguém está julgando você. Mas Carlos não estava totalmente certo. Enquanto Angela continuava as apresentações, Vivian percebeu outra mulher observando-a, não com boas-vindas, mas com um frio que parecia hostilidade. Miranda Blake, disse Angela, com a voz um pouco mais tensa, como se também sentisse a tensão. Ela também atende VIPs. Ela vai te ajudar a se familiarizar com esta sessão. Miranda era uma mulher loira por volta dos 30 anos, de beleza marcante, com lábios vermelhos e olhos azuis gelados. Ela acenou para Vivian, mas não sorriu, não estendeu a mão, não disse uma única palavra de saudação. Então você é a nova garota, senhor, disse Miranda, com um tom leve, mas cheio de significado. Você deve ser muito especial. Vivian sentiu como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre ela, mas não demonstrou. Apenas ofereceu um sorriso educado e respondeu. Sou apenas nova. É bom trabalhar com você. Miranda a estudou por mais um momento, depois se virou sem dizer mais nada. Vivian a observou se afastar, imaginando o que tinha feito para ganhar a antipatia daquela mulher à primeira vista, mas não teve tempo para pensar nisso. Seu primeiro dia tinha começado e ela tinha muito a aprender. 2 semanas se passaram mais rápido do que Vivian esperava. Ela tinha entrado no ritmo de sua nova vida. O trabalho no La Corona, levar e buscar Sophie na escola, o apartamento aconchegante na Maple Street. Carlos se tornou um bom amigo, sempre pronto para ajudar e fazê-la rir quando as coisas ficavam tensas. Angela era rigorosa, mas justa, e Vivian sentia que estava lentamente provando do que era capaz. Apenas Miranda continuava fria e fazendo comentários sarcásticos, mas Vivian havia aprendido a ignorá-la. Vincent passava no restaurante de vez em quando, e sempre que o fazia, parava para fazer algumas perguntas a Vivian.
Sophie está bem? Você precisa de alguma coisa? Como está o trabalho? Perguntas curtas, mas que faziam Vivian se sentir vista. Ela começou a pensar que talvez a vida estivesse finalmente sorrindo para ela, até que uma sexta-feira à noite tudo mudou. Naquele dia, Vivian teve que ficar até mais tarde do que o normal, porque uma colega de trabalho estava doente e ela se ofereceu para cobrir o turno. Sophie estava com a senhora que ficava feliz em cuidar dela sempre que Vivian precisava. Por volta das 20 horas, quando o restaurante já estava vazio e a maioria dos funcionários tinha ido para casa, Vivian subiu ao segundo andar para pegar o casaco que havia esquecido na sala de descanso dos funcionários. Ela estava andando pelo corredor quando ouviu vozes vindas de uma sala no fim do corredor. A porta estava entreaberta, apenas uma fresta estreita. Ela pretendia continuar andando, sem querer ouvir a conversa, mas então ouviu a voz de Vincent, fria como gelo, nada parecida com o tom calmo que ele costumava usar com ela. Não me importo com o que Castellano pensa. A voz de Vincent ecoou. Este é o meu território. Qualquer um que tocar em alguém meu vai pagar. E quando digo pagar, quero dizer que nunca encontrarão o corpo. Vivian parou onde estava. Outra voz respondeu e ela reconheceu Marco. Castellano enviou uma mensagem. Eles querem negociar a rota marítima do sul. Caso contrário, ameaçam entrar em guerra. Então será guerra, respondeu Vincent friamente. Construí este império com minhas próprias mãos. Não tenho medo de pessoas que fazem ameaças. Reúna os homens, aumente a segurança em todos os pontos e descubra quem na organização está vazando informações para Castellano. Quando você os encontrar, traga-os até mim. Vivian deu um passo para trás, seu coração batendo descontroladamente, os sussurros que ela ouvira na rua, o medo nos olhos das pessoas sempre que o nome de Vincent Moretti era mencionado. Tudo isso de repente ficou claro como a luz do dia. Ele não era apenas um empresário de sucesso. Ele era um chefe da máfia, o líder de um império clandestino, um homem que poderia mandar matar alguém sem pestanejar. E ela estava morando no apartamento dele, trabalhando no restaurante dele, deixando a filha ficar perto dele. Ela havia levado Sophie para a toca do lobo sem nem mesmo saber. Vivian recuou, tentando não fazer barulho. Ela desceu as escadas, pegou a bolsa e saiu do restaurante o mais rápido que pôde. Durante todo o trajeto até casa, seus pensamentos giravam. Ela tinha que ir embora. Tinha que pegar Sophie e partir naquela noite, fazer as malas e desaparecer antes do amanhecer, ir para outra cidade, recomeçar tudo de novo. Mas quando abriu a porta do apartamento e viu Sophie sentada no sofá com a Sra. Sossi, lendo um livro com uma voz cantada e desajeitada, seu rostinho radiante de felicidade, Vivian parou, olhou ao redor do apartamento, para a geladeira cheia de comida, para o pequeno quarto com a cama macia e o ursinho de pelúcia que Sophie chamava de Sr. Honey, para o desenho do arco-íris que Sophie havia feito na escola e colado na parede da sala. Se ela fugisse agora, para onde iriam? De volta a dormir no carro, de volta à fome e à falta de um lar. Voltariam a ouvir Sophie chorar de fome no meio de uma noite fria. E para quê? Porque ela tinha medo de um homem que nunca a tinha ouvido. Porque ela tinha medo do mundo em que ele vivia. Mesmo que esse mundo nunca a tivesse afetado a ela ou a Sophie. Vincent as salvou quando estavam mais desesperadas. Ele lhes deu um lar, um emprego, esperança. Ele nunca exigiu nada, nunca a ameaçou, nunca a fez sentir medo. Até esta noite, Vivian só conhecia Vincent como um benfeitor com o coração partido pela morte de sua esposa. Mãe, Sophie correu para abraçar as pernas de Vivian. Você está em casa. Hoje, na escola, tirei nota 10 em matemática. Vivian se abaixou para abraçá-la, fechando os olhos. Ela havia tomado sua decisão. Ficaria. Por Sophie, pela estabilidade que finalmente encontrara, e porque uma parte dela acreditava que Vincent Moretti, fosse ele quem fosse na escuridão, não lhes faria mal. Mas ela precisava saber a verdade, precisava ouvi-la da boca dele. No dia seguinte era sábado, dia de folga de Vivian. Ela deixou Sophie com a Sra. Rossi e foi ao La Corona à tarde. Sabia que Vincent costumava estar lá para cuidar dos negócios antes do jantar semanal de sábado à noite. Ela não marcou hora, não avisou ninguém, simplesmente entrou e disse a Tommy que precisava ver o Sr. Moretti. Tommy olhou para ela surpreso, depois acenou com a cabeça e subiu ao segundo andar. Poucos minutos depois, ela foi acompanhada a uma sala que nunca tinha visto antes. Um escritório espaçoso com uma grande janela com vista para a rua, uma mesa de carvalho preto e estantes que se estendiam até o teto. Vincent estava de pé junto à janela, de costas para a porta. Quando ouviu os passos dela,
Virou-se e olhou para ela com um breve lampejo de surpresa, depois rapidamente voltou à sua calma habitual. Vivian, disse ele calmamente. Há algum problema? A Sophie está bem? A Sophie está bem, respondeu Vivian, forçando a voz a permanecer firme. Estou aqui porque preciso de lhe fazer uma pergunta e preciso que me responda honestamente. Vincent observou-a por um momento, depois acenou com a cabeça e gesticulou para que ela se sentasse na cadeira. Mas Vivian não se sentou. Ela permaneceu em pé na frente dele, com as mãos firmemente apertadas ao lado do corpo e mantendo seu olhar frio e cinzento. Quem é você? Perguntou ela. Quem é você realmente? Não o empresário de sucesso sobre o qual os jornais escrevem. Não o generoso filantropo, o homem real. A sala ficou em silêncio. Vivian podia ouvir seu próprio coração batendo forte e rápido em seu peito. Ela pensou sobre esse momento a noite toda, sobre se teria coragem de perguntar, sobre se realmente queria saber a resposta. Mas ela precisava saber. Não podia continuar vivendo no escuro. Não podia deixar Sophie crescer perto de um homem que ela não entendia. Vincent não respondeu imediatamente. Ele a estudou como se a estivesse avaliando, considerando se ela poderia suportar a verdade. Então ele suspirou. Um som cansado que Vivian nunca tinha ouvido dele antes. O que você ouviu? Ele perguntou suavemente. Vivian piscou. Ela não esperava que ele soubesse. Ontem à noite, ela admitiu. Sua reunião com Marco. Eu não queria ouvir, mas ouvi. Vincent assentiu lentamente, como se isso não o surpreendesse nem um pouco. Então você sabe, disse ele sem tentar negar. Eu sou o chefe da família Moretti. Minha família controla Chicago há 3 gerações. Eu dirijo um império que o mundo exterior chama de crime organizado. Eu fiz coisas que você não gostaria de saber e continuarei fazendo essas coisas para proteger o que é meu. Vivian sentiu os joelhos fraquejarem. Embora ela suspeitasse, embora estivesse preparada, ouvir ele dizer isso em voz alta ainda foi um choque. Ela queria correr, gritar, perguntar por que ele não tinha contado desde o início. Mas ela apenas ficou ali, em silêncio, esperando. Mas Vincent continuou, agora com a voz mais baixa, mais sincera. Há coisas que eu nunca farei. Nunca farei mal a mulheres e crianças. Nunca tocaria em inocentes. E nunca trairia as pessoas que depositaram sua confiança em mim. Ele deu um passo à frente, não perto o suficiente para ameaçá-la, mas perto o suficiente para que ela visse a sinceridade em seus olhos cinzentos. Vivian, não menti para você sobre nada que fosse importante. Eu te ajudei por causa da Gianna, por causa da promessa que fiz a ela. Isso é verdade. Eu lhe dei um lar e um emprego porque você merecia uma chance. Não porque eu queria algo de você. Isso também é verdade. E eu me importo com você e com Sophie. Não por causa de algum esquema, mas porque você me lembrou que ainda existem coisas neste mundo que valem a pena proteger. Vivian sentiu seus olhos arderem. Ela não sabia se devia acreditar nele. Não sabia se devia ficar ou fugir. Mas quando olhou nos olhos de Vincent, não viu engano. Viu dor, solidão e um desejo de ser compreendido que ele provavelmente escondera por anos. Nunca farei mal a você ou a Sophie, disse Vincent com voz solene. Juro pelo túmulo de Diana. Você estará sempre segura comigo. Minha filha e eu estamos em perigo? Perguntou Vivian, com a voz ligeiramente trêmula. Porque sabemos sobre você. Não, respondeu Vincent imediatamente. Ninguém sabe sobre a conexão entre nós, exceto as pessoas mais próximas a mim. E elas são absolutamente leais ao mundo exterior. Você é apenas uma funcionária da Lorona, nada mais. E vou manter as coisas assim para protegê-la. Vivian ficou ali tentando processar tudo o que tinha ouvido. Então, ela fez sua última pergunta. Por que você está me contando a verdade? Você poderia mentir, você poderia negar, você poderia me expulsar por saber demais. Por que ser honesto? Vincent ficou em silêncio por um longo momento. Então ele disse com uma voz suave como um sopro, porque você merece saber a verdade e porque estou cansado de mentir para as pessoas de quem gosto. Vivian não disse mais nada. Ela apenas acenou com a cabeça, virou-se e caminhou em direção à porta. Mas antes de sair, ela parou e falou por cima do ombro. Vou ficar pela Sophie, e porque acredito em você, não me faça me arrepender. Então ela saiu e Vincent ficou sozinho no escritório, observando-a com um olhar que, se Vivian tivesse se virado, ela teria reconhecido como o olhar de um homem que acabara de encontrar algo precioso que pensava ter perdido há muito tempo. Depois dessa conversa, a relação entre Vivian e Vincent começou a mudar. Não era mais apenas benfeitor e beneficiária. Não era mais apenas chefe e funcionária, mas algo mais próximo, mais caloroso. Vincent começou a ir ao apartamento dela à noite,
geralmente 2 ou 3 vezes por semana. Ele trazia comida do La Carona, pratos italianos perfumados que Sophie adorava. Na primeira vez que ele apareceu, Vivian ficou sem jeito, sem saber como agir com um homem tão poderoso dentro do pequeno espaço de seu apartamento. Mas Vincent não a deixou ficar desconfortável por muito tempo. Ele tirou o casaco, arregaçou as mangas da camisa social e sentou-se no chão para brincar com blocos de montar com Sophie, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sr. Vincent, por que você é tão alto? Perguntou Sophie uma noite enquanto os dois construíam um castelo com blocos de madeira. Porque eu como muitos vegetais, respondeu Vincent solenemente, embora houvesse um brilho de diversão no canto dos olhos. Você quer ser alta como eu? Eu só quero ser alta como a mamãe, disse Sophie, olhando para Vivian, que estava na cozinha. A mamãe é a mais bonita. Vivian sentiu suas bochechas esquentarem e, quando olhou para o lado, percebeu que Vincent a observava com um olhar que ela não ousava nomear. As noites passavam assim, gradualmente se tornando parte de suas vidas. Depois que Sophie adormecia, Vivian e Vincent costumavam sentar no sofá, tomando chá ou café e conversando. Eram conversas que Vivian nunca tivera com ninguém, profundas e honestas, como se estivessem lentamente descascando camadas para ver a pessoa real por baixo. Uma noite, Vincent lhe contou sobre sua infância. Morávamos no lado sul, em um apartamento de um quarto, onde o inverno era tão frio que a água congelava na pia, disse ele com a voz baixa e distante. Meu pai nos deixou quando eu tinha 5 anos. Minha mãe tinha 3 empregos para me criar. Durante o dia, ela limpava prédios comerciais. À tarde, ela servia mesas. À noite, ela fazia trabalhos de costura para outras pessoas. Eu quase nunca a via. Mas todas as manhãs, quando eu acordava, o café da manhã já estava na mesa. Ele fez uma pausa com os olhos fixos no nada. Não sei quantas horas ela dormia por dia. Talvez 2 ou 3. E ela sempre sorria para mim. Dizia que tudo ficaria bem. Dizia que um dia teríamos uma vida melhor. Ela era tão forte, disse Vivian suavemente. Ela era a mulher mais forte que eu já conheci, respondeu Vincent. Até eu te conhecer. Vivian sentiu seu coração dar um salto, mas fingiu não ter ouvido a última frase. Em vez disso, começou a contar sua própria história. Conheci Jason quando tinha 21 anos, disse ela com voz calma, como se estivesse falando de outra pessoa. Ele era bonito, engraçado, e dizia tudo o que eu queria ouvir. Achei que fosse amor. Ela olhou para o chá em suas mãos. Quando descobri que estava grávida, fiquei muito feliz. Corri para contar a ele, pensando que ele ficaria tão feliz quanto eu. Mas a expressão em seu rosto quando ouviu, nunca vou esquecer, como se eu tivesse acabado de condená-lo à morte. O que ele disse? Perguntou Vincent, com a voz bem controlada. Ele não disse nada, respondeu Vivian. Ele apenas se levantou, pegou de casaco e saiu pela porta. Perguntei para onde ele estava indo e ele disse que ia comprar cigarros. Essa foi a última vez que o vi. 6 anos. Nem um telefonema, nem uma mensagem, nem $1 para ajudar a criar a filha dele. Como se Sophie e eu nunca tivéssemos existido na vida dele. Vincent cerrou os dentes e Vivian viu a raiva brilhar em seus olhos cinzentos. Mas ele não falou nada. Ele apenas estendeu a mão e segurou a dela, com firmeza e carinho. Você não merecia ser tratada assim, disse ele baixinho. E Sophie também não. Eu sei, respondeu Vivian. E pela primeira vez, ela não retirou a mão. Mas se ele não tivesse ido embora, eu não estaria aqui. Sophie não estaria aqui. E eu aprendi que posso me virar sozinha. Ela olhou para Vincent com os olhos brilhantes. Eu parei de culpá-lo há muito tempo. Algumas pessoas não valem a pena desperdiçar seus sentimentos. Vincent assentiu, apertando gentilmente os dedos dela. Você é mais forte do que pensa, Vivian, e não está mais sozinha. Naquela noite, quando Vincent foi embora, Vivian ficou parada na janela, observando o carro preto dele desaparecer na escuridão, e percebeu que seu coração batia mais rápido do que o normal. Novembro chegou com os primeiros ventos frios da estação e folhas douradas espalhadas pelas calçadas de Chicago. O dia de ação de graças deste ano caiu na última quinta-feira do mês, e quando Vincent perguntou a Vivian se ela tinha planos para o feriado, ela estava prestes a dizer que prepararia uma pequena refeição para Sophie no apartamento, mas Vincent a interrompeu antes que ela pudesse terminar. Venha para minha casa, disse ele com voz calma, mas seus olhos continham algo silenciosamente suplicante. Tenho uma casa grande que parece vazia. Minha mãe está em uma casa de repouso muito longe para visitar em um único dia. Normalmente como sozinho neste dia, mas este ano não quero mais isso. Vivian queria recusar, mas quando olhou nos olhos cinzentos de Vincent, viu a solidão que ele tentava esconder e compreendeu.
porque também já se sentira solitária. Tudo bem, disse ela. Irei. Na manhã do dia de ação de graças, Vincent foi buscar Vivian e Sophie no familiar carro preto. Sophie estava lá animada demais para ficar parada, fazendo uma pergunta lá atrás da outra, perguntando se a casa do Sr. Vincent era grande, se tinha um playground, se ele tinha um cachorro. Vincent respondeu a cada uma pacientemente, e Vivian o viu sorrir mais do que o normal, um sorriso verdadeiro que iluminava seus olhos cinzentos. A propriedade de Vincent ficava fora da cidade, em um bairro tranquilo de casas grandes e jardins amplos. A casa era uma mansão em estilo colonial com colunas brancas e janelas altas, maior do que qualquer lugar em que Vivian já tivesse estado. Mas quando ela passou pela porta da frente, não se sentiu impressionada pelo luxo. Sentiu-se triste porque a casa era grande demais, vazia demais, silenciosa demais para um homem que morava sozinho. E nas paredes, por toda parte, havia fotografias de uma mulher de cabelos escuros com um sorriso radiante, Diana. Vivian a reconheceu imediatamente. A mulher nas fotos era bela de um jeito gentil, com olhos castanhos calorosos e covinhas. Em uma foto, ela estava rindo com Vincent à beira-mar. Em outra, ela segurava um gatinho. Na última foto, acima da lareira, ela usava um vestido de noiva branco ao lado de Vincent, ambos brilhando de felicidade. Ela é tão bonita, disse Vivian baixinho. Ela era a mulher mais bonita que eu já conheci, respondeu Vincent com a voz distante. Não apenas por fora, mas por dentro também. Ela conseguia fazer qualquer pessoa rir com apenas algumas palavras. Ela via algo de bom em todos, até mesmo em mim. Quando eu não conseguia ver isso em mim mesmo, Sophie correu para o quintal para explorar o balanço que Vincent lhe mostrou, deixando os dois adultos na sala de estar com todas aquelas fotos do passado. Eu guardo as fotos dela em todos os lugares porque tenho medo de esquecer, disse Vincent com a voz mais baixa. Medo de esquecer a voz dela, o sorriso dela, o jeito que ela costumava me olhar todas as manhãs quando eu acordava. Ele se virou para Vivian. Mas, ultimamente, estou começando a entender que manter os mortos no coração não significa que você tenha que fechar o coração para os vivos. Vivian não sabia o que dizer, então apenas estendeu a mão e segurou a dele. Um pequeno gesto que significava tudo. Eles ficaram assim por um momento. Então Sophie voltou correndo, pedindo comida. O momento se quebrou, mas não desapareceu. Naquela tarde, os três foram para a cozinha para cozinhar. Vincent havia preparado os ingredientes com antecedência. Um peru grande, batatas, legumes e tudo para fazer torta de abóbora. Vivian ficou surpresa ao ver como ele era habilidoso na cozinha, cortando legumes rapidamente e temperando com confiança. Minha mãe me ensinou, explicou Vincent quando viu que ela o observava. Ela dizia, nenhum filho dela podia ser inútil na cozinha. Gianna gostava disso. Ele sorriu ao se lembrar. Honestamente, ela era uma péssima cozinheira. Uma vez, ela tentou fazer lasanha e ficou parecendo cimento. Nós rimos disso durante uma semana inteira. Vivian riu e percebeu que era a primeira vez que Vincent falava sobre Diana sem sentir apenas dor. Havia também alegria e boas lembranças. E Vivian sentiu-se grata por ele estar compartilhando isso com ela. Sophie ficou encarregada de misturar a massa da torta e levou sua tarefa com a seriedade de uma chefe profissional. Mesmo que a massa tenha acabado espalhada por todo o rosto e cabelo dela, o jantar se desenrolou entre risadas e histórias. Eles se sentaram ao redor da grande mesa de jantar. Apenas 3 pessoas em um espaço que comportava 20. No entanto, não parecia vazio. Sophie falou sobre a escola, sua professora, seus novos amigos. Vincent ouvia atentamente, como se cada história que a menina contasse fosse a coisa mais importante do mundo. Depois do jantar, Sophie estava exausta do longo dia e adormeceu no sofá da sala. Vivian e Vincent lavaram a louça na cozinha, lado a lado na pia. Eles não conversaram muito, apenas trabalharam em um silêncio confortável, mas o ar entre eles parecia mais denso do que o normal. Então, suas mãos se tocaram quando ambos pegaram um prato. Vivian começou a se afastar, mas Vincent segurou sua mão, seus dedos entrelaçando-se aos dela sob a água morna da torneira. Ela olhou para ele e ele a observava com um olhar que ela não podia confundir. Vivian, ele disse o nome dela como se fosse uma oração. Ela não respondeu, apenas deixou sua mão repousar na dele. E naquele momento, ela soube que tudo entre eles havia mudado para sempre. Dezembro chegou com neve branca e o Natal no ar por toda Chicago. Árvores de Natal brilhavam ao longo das ruas. Luzes coloridas piscavam nos telhados e músicas natalinas ecoavam por toda parte.
Este era o primeiro Natal de Vivian e Sophie desde que suas vidas mudaram. E Vivian queria que fosse realmente especial. Mas ela não esperava que Vincent já estivesse planejando algo. Ele as convidou para ir à sua propriedade na manhã de Natal. E quando Vivian e Sophie entraram, Sophie parou de repente, com os olhos arregalados como duas bolas de gude azuis. Na sala de estar, uma enorme árvore de Natal se erguia quase até o teto, decorada com enfeites prateados e dourados, enfeites brilhantes e uma estrela brilhante no topo. Debaixo da árvore havia dezenas de presentes embrulhados em papel vermelho e verde com grandes laços. Mamãe, Sophie sussurrou, com a voz trêmula porque não conseguia acreditar. Isso tudo é real, mamãe. É real, querida, disse Vincent, aproximando-se delas com um sorriso raro nos lábios. E parte disso é para você. Sophie olhou para ele, depois para a mãe, e em seguida voltou a olhar para a pilha de presentes. De repente, ela correu e abraçou as pernas de Vincent. Obrigada, Sr. Vincent, disse ela com a voz embargada pela emoção. Este é o melhor Natal da minha vida. Vincent se abaixou para abraçá-la, e quando levantou a cabeça, Vivian viu seus olhos brilhando. Ele piscou rapidamente para esconder, mas ela já tinha visto. Sophie abriu cada presente com alegria ansiosa, e todos os presentes eram perfeitos. Vivian sabia que Vincent tinha dedicado muito tempo pensando neles. Uma boneca com cabelos loiros como os de Sophie, um conjunto de livros ilustrados sobre animais, um casaco de inverno rosa quentinho, botas com flocos de neve e um conjunto de arte profissional, porque Sophie adorava desenhar. Vincent também deu presente para Vivian. Roupas novas para o trabalho, um par de sapatos confortáveis e um conjunto de livros sobre gestão empresarial que ela havia mencionado uma vez quando falou sobre seu sonho de voltar a estudar. Cada presente mostrava que ele a ouvia, que prestava-lhe atenção, que se importava com os mínimos detalhes da vida dela. E tem mais um, disse Vincent, tirando uma pequena caixa de veludo preto do bolso. Este é mais especial. Vivian abriu a caixa e parou de respirar. Dentro havia um delicado colar de prata com um pequeno pingente em forma de coração. E no pingente, gravados em letras itálicas elegantes, estavam 3 nomes. Vivian, Vincent, Sophie, nós 3, disse Vincent suavemente, com a voz mais baixa do que o normal. É isso que vejo quando penso no futuro. Queria que você tivesse algo para lembrá-la de que já somos uma família em todos os aspectos que importam. Vivian sentiu as lágrimas brotarem e não tentou contê-las. Ela deixou Vincent prender o colar em seu pescoço, seus dedos roçando sua pele enquanto ele o prendia, e ela estremeceu com o toque. Eles passaram o dia inteiro juntos cozinhando, assistindo a filmes de Natal e brincando com Sophie na neve lá fora. Quando a noite chegou, Sophie estava exausta de um dia cheio de alegria e adormeceu no sofá, ainda segurando sua nova boneca. Vivian a cobriu com um cobertor e voltou para a sala, onde Vincent estava parado perto da janela, observando a neve cair. Ela foi para ao lado dele e ficaram em silêncio por um tempo, observando os flocos brancos girando sob a luz dos postes. Vincent, Vivian disse seu nome gentilmente. Obrigada por tudo isso, por tornar este Natal especial para Sophie e para mim também. Vincent virou-se para olhá-la, seus olhos cinzentos profundos e cheios de emoção. Sophie me perguntou uma coisa mais cedo, quando você foi preparar o chá. O que ela perguntou? Ela me perguntou se eu poderia ser o pai dela. Vivian ficou parada, sem saber como reagir. Seu coração batia forte em seu peito. Ela disse, todas as crianças da escola têm um pai, e ela quer que eu seja o pai dela. Vincent continuou, sua voz tremendo levemente como se estivesse contendo algo intenso. Ela disse que eu faço sua mãe rir, e que isso é o mais importante. O que você disse? Vivian perguntou, sua voz pouco mais que um sussurro. Eu disse a ela que é o que eu mais quero no mundo, mas precisava perguntar à mãe dela primeiro. Vincent se aproximou, suas mãos segurando as dela. Vivian, tentei manter distância. Tentei me convencer de que você merece alguém melhor do que eu, alguém que vive na luz e não na escuridão. Mas não consigo continuar mentindo para mim mesmo. Ele olhou diretamente nos olhos dela, e Vivian viu tudo o que ele estava sentindo naquelas profundezas cinzentas. O desejo, o medo e o amor. Eu te amo, Vivian. Eu te amo desde a noite em que você entrou no meu restaurante, molhada e tremendo, mas ainda assim mantendo a cabeça erguida. Eu amo sua força, sua gentileza, o jeito como você ama Sophie mais do que a si mesma. Eu amo você e Sophie, e quero estar com vocês todos os dias, todas as horas, todos os minutos que me restam. Vivian sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, mas estava sorrindo.
o sorriso mais radiante que ela tinha dado em anos. Eu também te amo, disse ela, pela primeira vez chamando-o pelo íntimo você. Tentei negar, ter medo, manter distância, mas você derrubou todas as barreiras que eu construí. Você deu a Sophie e a mim um lar, uma vida e agora seu coração. Eu te amo, Vincent. Vincent a puxou para seus braços e quando seus lábios encontraram os dela, Vivian sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado. O beijo foi gentil, doce e cheio de promessas. O beijo de dois corações solitários que finalmente se encontraram. Lá fora, a neve continuava caindo, cobrindo toda Chicago de branco. Mas nos braços de Vincent, Vivian nunca se sentiu tão aquecida. A felicidade de Vivian não durou muito. Depois do Natal, ela voltou para Laona com o coração cheio de alegria e esperança, mas não sabia que uma nuvem negra já começava a se formar. Miranda os tinha visto. Na noite de Natal, quando Vincent levou Vivian e Sophie de volta para o apartamento, Miranda estava do outro lado da rua, nas sombras, observando Vincent se abaixar e beijar Vivian na porta, e ela esperou pelo momento certo. No primeiro dia após o feriado, Vivian entrou na La Carona e sentiu a mudança imediatamente. Os olhares furtivos, os sussurros que cessavam no momento em que ela passava, os sorrisos forçados de pessoas que antes eram amigáveis. Carlos era o único que ainda a tratava da mesma forma, mas até ele parecia inquieto. "O que está acontecendo?" perguntou Vivienne a Carlos, quando estavam sozinhos na sala de descanso dos funcionários. Carlos hesitou, depois soltou um suspiro. "Miranda está espalhando boatos. Ela está dizendo que você e o Sr. Moretti estão tendo um caso. Ela está dizendo que ele a contratou por causa disso, que o apartamento em que você mora é um presente dele, que você subiu na carreira dormindo com o chefe." Vivian sentiu como se um balde de água gelada tivesse sido jogado sobre ela. Seu estômago revirou e ela teve que se apoiar na parede para se manter em pé. "Isso não é verdade", disse ela com a voz trêmula. "Eu sei", disse Carlos rapidamente. "Não acredito em uma palavra do que Miranda diz, mas outras pessoas acreditam. Estão falando por toda parte. Aquele dia foi um inferno. Vivian sentia cada olhar julgador queimando suas costas. Ela ouvia risadinhas quando passava. Ela via Miranda no canto, cochichando com um grupo de funcionários, ou olhando para Vivian de vez em quando com um sorrisinho de satisfação. Enquanto Vivian limpava uma mesa, uma colega de trabalho passou e disse, alto o suficiente para Vivian ouvir: "Deve ser bom ser bonita o suficiente para o chefe te manter aqui." Vivian cerrou os dentes, forçando-se a não reagir. Ela lembrou a si mesma que já havia sobrevivido a coisas piores do que isso. Ela havia dormido em um carro com a filha, passado fome para que Sophie pudesse comer, implorado a estranhos por sobras de comida. Alguns rumores desagradáveis não iriam abalá-la. Mas quando ela entrou no banheiro e viu seu próprio rosto no espelho, ela chorou. Não porque estava ofendida, mas porque estava com medo. Medo de que os rumores prejudicassem Vincent. Medo de que o relacionamento deles causasse problemas para ele. Medo de que ela estivesse se tornando um fardo em vez de uma alegria. Naquela tarde, Angela chamou Vivian ao seu escritório. O peito de Vivian apertou quando ela atravessou a porta, certa de que estava prestes a ser demitida. Mas Angela não a demitiu. "Sente-se", disse Angela com a voz tão severa como sempre. Vivian sentou-se com as mãos postas no colo. "Eu soube o que está acontecendo", Angela disse sem rodeios. "E quero que você saiba qual é a minha posição." Ela olhou para Vivian com olhos penetrantes. "Não me importa com quem você está envolvida. Sua vida pessoal é da sua conta. O que me importa é se você faz bem o seu trabalho. E nos últimos 3 meses, você tem sido uma das minhas melhores funcionárias. Os clientes adoram você. Você é trabalhadora, confiável e nunca reclama." Vivian sentiu os olhos arderem. Angela levantou-se e contornou a mesa. "Trabalho na La Carona há 15 anos. Sei que tipo de homem é o Sr. Moretti. Ele não é do tipo que se aproveita dos funcionários. E você não é do tipo que se vende para subir na vida. Qualquer pessoa com olhos pode ver isso." Ela colocou a mão no ombro de Vivian. "Não deixe que Miranda ou qualquer outra pessoa defina quem você é. Você sabe a verdade, e isso é a única coisa que importa." Naquela noite, quando Vincent chegou ao apartamento como de costume, Vivian não conseguiu esconder sua atenção. Ela contou tudo a ele sobre Miranda, sobre os rumores, sobre os olhares e os cochichos. E pela primeira vez desde que estavam juntos, ela disse o que mais temia. "Talvez devêssemos manter alguma distância por um tempo", disse ela, incapaz de olhar nos olhos dele, pelo menos em público. "Deixe os rumores se acalmarem. Deixe-me provar meu valor primeiro." Vincent ficou em silêncio por um longo momento. E quando Vivian finalmente olhou para cima,
Viu seu maxilar cerrado e seus olhos cinzentos escurecidos. Você está me pedindo para esconder meu amor como se fosse algo vergonhoso, disse ele com a voz tensa. Não estou pedindo para você fazer nada, respondeu Vivian com a voz endurecida. Só estou tentando proteger a nós dois. Naquela noite, Vincent saiu mais cedo do que o normal. E pela primeira vez, ele não a beijou antes de ir embora. Vivian ficou na janela, observando o carro dele desaparecer na noite, e se perguntou se tinha acabado de arruinar a melhor coisa que já lhe aconteceu. 2 semanas se passaram depois daquela noite tensa. Vivian e Vincent ainda se viam, mas algo havia mudado. A facilidade e o calor que antes existiam foram substituídos por cautela. Eles estavam mais cuidadosos agora, mantendo mais distância em público, e as conversas tarde da noite não fluíam mais como antes. Vivian sabia que era culpa dela e se punia por isso todos os dias. Mas outro perigo se aproximava, e ela não tinha ideia. Numa sexta-feira à tarde, enquanto Vivian acompanhava Sophie da escola até casa, sentiu algo estranho, como se alguém a estivesse a observar. Virou-se, mas tudo o que viu foi o fluxo habitual de pessoas na rua. Disse a si mesma que estava a imaginar coisas e continuou a andar, segurando firmemente a mão de Sophie, mas a sensação não desapareceu. Nos dias que se seguiram, Vivian continuou sentindo olhos sobre ela. Quando saía do apartamento pela manhã, quando levava Sophie para a escola, quando trabalhava na La Carona, ela começou a notar um carro preto que frequentemente ficava estacionado perto de seu prédio e um homem com um casaco cinza que aparecia constantemente no café em frente à escola de Sophie. Ela queria acreditar que era coincidência, mas o instinto materno dizia-lhe que algo não estava certo. Ela pretendia contar a Vincent, mas a relação entre eles estava tensa, e ela não queria sobrecarregá-lo com preocupações que poderiam ser apenas imaginação sua. Foi um erro. Uma noite, enquanto Vivian se preparava para ir buscar Sophie à aula de arte depois da escola, Marco apareceu na porta do seu apartamento com uma expressão mais séria do que o habitual e os olhos escuros de preocupação. Você precisa vir comigo, disse Marco, com uma voz que não deixava margem para discussão. Agora mesmo. O que está acontecendo? Perguntou Vivian, com o coração a acelerar. Sophie está bem. Já mandei alguém buscá-la. Ela está com o Sr. Moretti. Você precisa ir para lá agora. Marco a levou até a propriedade de Vincent em alta velocidade. Durante todo o trajeto, ele não disse mais nada. Apenas olhou pelo espelho retrovisor de vez em quando, com um olhar atento. Quando chegaram, Vivian correu para dentro e encontrou Sophie sentada na sala de estar com a senhora desenhando como se nada tivesse acontecido. Mas Vincent estava diferente. Ele estava em um canto com um telefone encostado no ouvido, falando em italiano com uma voz fria como gelo. Quando viu Vivian, ele encerrou a ligação e foi até ela, seus olhos cinzentos fervilhando com uma fúria que ela nunca tinha visto nele antes. O que foi? Vivian perguntou com a voz trêmula. Castellano, disse Vincent, o nome saindo como uma maldição. Eles sabem sobre você, sobre Sophie, eles estão observando você há 2 semanas. O sangue de Vivian gelou. O quê? Marco descobriu hoje à noite. Vincent continuou, com a mandíbula tão apertada que ela podia ver os músculos tensos sob a pele. Um deles estava seguindo você quando saiu de La Carona. Ele é Castellano. Eles estão reunindo informações sobre você, provavelmente para usá-la como vantagem contra mim. Vincent se aproximou, suas mãos segurando os ombros de Vivian. Por que você não me disse que sentia que alguém estava seguindo você? Achei que fosse imaginação minha, disse Vivian, com a voz embargada. Não queria incomodá-lo. Incomode-me. Vincent quase rosnou, mas então se controlou, sua voz baixando, ainda tensa. Sua segurança e a segurança de Sophie são as coisas mais importantes do mundo para mim. Mais importantes do que qualquer outra coisa. Você entende? Ele se virou para Marco e deu uma ordem com uma voz que não podia ser recusada. Duplique a segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um homem com Vivian, um com Sophie e um guardando o apartamento. Ninguém se aproxima dela sem que saibamos. Marco assentiu e saiu imediatamente. Vincent voltou-se para Vivian e ela viu em seus olhos. Não apenas raiva, mas medo. O medo de perdê-la da mesma forma que perdeu Diana. Não deixarei nada acontecer com você ou com Sophie, disse ele, sua voz soando como um voto. Eu juro. Vivian envolveu-o com os braços. E pela primeira vez desde a discussão, ela sentiu que estavam realmente juntos novamente. Mas também entendeu que a escuridão do mundo de Vincent finalmente a havia alcançado e que a vida deles nunca mais seria completamente pacífica.
Naquela noite, Vivian não conseguiu dormir. Ela deitou na cama do quarto de hóspedes que Vincent lhe dera. E Sophie, olhando para o teto no escuro, pensando em tudo o que havia acontecido. Sophie dormia profundamente ao lado dela, sem saber que homens perigosos a estavam observando, que sua vida pacífica estava sob ameaça. E a culpa era de Vivian. Se ela não tivesse entrado no La Corona naquela noite chuvosa, se não tivesse aceitado a ajuda de Vincent, se não tivesse deixado seu coração amá-lo, Sophie nunca teria se tornado um alvo. Ela havia arrastado sua filha para um mundo de perigo que uma criança nunca deveria conhecer. Pela manhã, quando Vincent entrou para ver como elas estavam, Vivian já havia tomado sua decisão. Ela se sentou, olhou-o diretamente nos olhos e disse o que havia pensado a noite toda. Sophie e eu temos que ir embora. O rosto de Vincent congelou. O quê? Tenho que levar Sophie para longe daqui, disse Vivian, com a voz mais calma do que se sentia. Para fora de Chicago, para fora desta vida, para algum lugar onde Castellano não possa nos encontrar. Sophie é minha filha. É minha responsabilidade protegê-la, e não posso fazer isso se estiver com você. Do que você está falando? Vincent se aproximou, seus olhos cinzentos fervendo de emoção. Você vai fugir. Você vai jogar fora tudo o que temos. Estou tentando salvar minha filha, respondeu Vivian, sua voz tremendo levemente mais firme. Você sabe como seu mundo é perigoso. Você perdeu Diana por causa disso. Não posso deixar Sophie ser a próxima vítima. Prefiro perder você do que perder minha filha. As palavras atingiram Vincent como uma facada no coração. Ele ficou parado ali e, pela primeira vez, seu rosto impassível mostrou dor crua. O silêncio se estendeu entre eles, pesado e sufocante. Então Vincent falou, com a voz mais baixa e trêmula. Me dê 24 horas. Vivian piscou sem entender. O quê? 24 horas? Vincent repetiu. Não decida agora. Dê-me um dia para resolver isso. Se depois de 24 horas você ainda quiser ir, não vou impedi-la. Vou lhe dar dinheiro, um carro, tudo o que você precisar para recomeçar em outro lugar. Mas me dê uma chance. O que você pode fazer em 24 horas? Vivian perguntou. Vou acabar com isso, disse Vincent, seus olhos endurecendo com determinação. Vou garantir que você e Sophie fiquem seguras para sempre. Ele não explicou mais nada. E Vivian não perguntou. Ela apenas acenou com a cabeça, concordando em esperar. Mesmo que no fundo, ela não acreditasse que Vincent pudesse cumprir o que prometera. Mas ela devia isso a ele. Depois de tudo o que ele fizera por ela, Vincent partiu logo em seguida com Marco e vários homens que Vivian não conhecia. Ela observou pela janela enquanto a fila de veículos pretos saía da propriedade e rezou para que ele voltasse em segurança. Mesmo sem saber para onde ele estava indo ou o que planejava fazer, Vivian ficou o dia todo na mansão com Sophie, protegida por homens posicionados em todas as entradas. Ela tentou manter a calma para a filha, brincou com ela, leu para ela, mas sua mente não parava de pensar em Vincent. Onde ele estava? O que ele estava fazendo? Estaria em perigo? Naquela noite, depois que Sophie adormeceu, Vivian sentou-se sozinha na sala, observando o relógio marcar cada minuto. Então, perto da meia-noite, ela ouviu carros, correu até a porta e viu Vincent sair do SUV preto. Ele parecia exausto, com o rosto tenso, mas não estava ferido. Quando a viu, ele se moveu mais rápido e a puxou para seus braços. Está feito, ele sussurrou em seus cabelos. Você e Sophie estão seguras agora. O que você fez? Vivian perguntou, levantando o rosto para ele. Eu me encontrei com Castellano, Vincent respondeu com a voz cansada. Ofereci um acordo de paz. Entreguei a eles a linha de transporte marítimo do sul e 2 dos meus territórios comerciais nos subúrbios. Em troca, eles nunca mais tocarão em você ou em Sophie. Você está protegida por um pacto de sangue, o vínculo mais forte do nosso mundo. Qualquer um que violá-lo enfrentará a retaliação de ambas as famílias. Vivian ficou ali, atordoada. Você abriu mão do seu território, entregou poder e dinheiro ao seu inimigo, só por mim e pela Sophie. Nada importa mais do que você. Vincent disse, com as mãos em volta do rosto dela, os dedos enxugando as lágrimas que escorriam por suas bochechas e que ela nem percebera que estavam lá. O território pode ser recuperado, o dinheiro pode ser ganho novamente, mas você e Sophie não podem. Perdi Diana porque não fui forte o suficiente para protegê-la. Não vou deixar isso acontecer novamente. Abrirei mão de tudo para mantê-la segura. Tudo. Vivian chorou sem mais tentar esconder. Chorou de alívio, de gratidão, de descrença por esse homem a amar tanto. Ela pensava que tinha que partir,
mas Vincent provou que estava disposto a sacrificar tudo para mantê-la ali. Desculpe, disse ela com a voz embargada. Desculpe por querer partir. Desculpe por duvidar de você. Não peça desculpas, disse Vincent suavemente. Você estava protegendo sua filha. É isso que me faz amar você. Eles ficaram ali, nos braços um do outro, sob o luar. E Vivian soube que nunca mais iria embora. Vincent havia escolhido ela e Sophie em vez do poder. Essa era a prova mais clara do amor dele. As semanas seguintes passaram de uma forma que Vivian nunca imaginou que fosse possível. O acordo com Castellano foi cumprido. Não havia mais carros pretos seguindo-os. Não havia mais olhares suspeitos. Não havia mais aquela sensação de desconforto toda vez que ela saía de casa. Vincent cumpriu sua promessa. Sophie e Vivian estavam realmente seguras. A vida lentamente voltou ao normal, mas era um novo tipo de normal, algo melhor. Vivian continuou trabalhando na La Carona, agora com o respeito real de seus colegas de trabalho. Miranda se demitiu logo depois, quando ninguém mais acreditou nos rumores que ela havia espalhado. Angela até promoveu Vivian para supervisionar a seção VIP, com um salário maior e mais responsabilidades. Sophie adorava sua nova escola, tinha novos amigos e estava sempre ansiosa para compartilhar histórias. No momento em que chegava em casa, ela chamava Vincent de senhor. Vincent com um carinho terno, e toda vez que ele a visitava, ela corria para abraçar suas pernas como se ele fosse a pessoa que ela mais amava no mundo. Em uma tarde de sábado no final de fevereiro, Vincent sugeriu levar Vivian e Sophie ao parque. Sem motivo especial, disse ele, apenas porque o tempo estava bom e ele queria passar um tempo com as duas mulheres mais importantes da sua vida. Vivian concordou sem pensar duas vezes. O Lincoln Park ficava a cerca de 20 minutos de carro da propriedade de Vincent, com caminhos de pedra, árvores antigas imponentes e um parque infantil cheio de balanços e escorregadores. Sophie gritou de alegria quando viu os balanços e correu direto para eles, deixando Vincent e Vivian para trás. Eles caminharam pela trilha de cascalho, ombro a ombro, com os dedos entrelaçados. A luz do sol do final da tarde se filtrava através dos galhos, projetando manchas de luz dançantes no chão. O ar estava fresco e revigorante, trazendo o aroma da grama nova e das flores do início da primavera. Você sabe por que escolhi este lugar? Perguntou Vincent, suavemente. Vivian balançou a cabeça. Porque este foi o primeiro lugar onde vi Sophie rir de verdade, respondeu Vincent. No mês passado, quando eu trouxe vocês dois aqui, Sophie correu para os balanços e riu sem parar por 1 hora inteira. E você ficou ali observando-a, com um sorriso brilhante como o sol. Eu olhei para vocês dois e pensei, é isso que eu quero para o resto da minha vida. Vivian sentiu seu coração começar a acelerar. Havia algo na voz de Vincent, uma seriedade e emoção que ela nunca tinha ouvido antes. Eles pararam em um pequeno gramado, observando Sophie rindo no balanço à distância. Então Vincent se virou para ela e segurou suas duas mãos nas dele. Vivian, você mudou minha vida, disse ele, seus olhos cinzentos fixos nos dela. Antes de conhecê-la, eu apenas existia, não vivia. Acordava todos os dias, trabalhava e ia dormir. Mas não tinha nenhum propósito, nenhuma alegria, nenhuma razão para continuar. Gianna morreu e levou uma parte de mim com ela. Eu achava que essa parte tinha desaparecido para sempre. Ele fez uma pausa e respirou fundo. Mas então você entrou no meu restaurante naquela noite chuvosa, encharcada e desesperada, mas se recusando a desistir. Você me olhou com seus olhos verdes corajosos e pediu sobras para sua filha. E naquele momento, algo dentro de mim despertou. Vivian sentiu as lágrimas escorrerem, mas não tentou contê-las. Ela apenas ficou ali ouvindo, com o coração transbordando. Você e Sophie me deram uma família, continuou Vincent. Você me deu uma razão para viver, para ter esperança, para acreditar que eu poderia me tornar um homem melhor. Prometo protegê-la e cumprirei essa promessa pelo resto da minha vida. Mas não quero apenas protegê-la à distância. Quero estar com você todos os dias. Quero acordar ao seu lado todas as manhãs. Quero ver Sophie crescer e me chamar de pai. Quero construir uma vida com você, uma vida que nós dois merecemos. Ele soltou uma das mãos dela e enfiou a mão no bolso, tirando uma pequena caixa de veludo preto. Quando a abriu, Vivian viu um anel de diamante simples brilhando ao sol da tarde. Vivian Cole, você quer ser minha esposa? Perguntou Vincent, com a voz levemente trêmula. Você vai me deixar ser o pai de Sophie oficialmente e para sempre? Você quer construir uma família comigo? Vivian não precisou pensar. Ela já sabia a resposta há muito tempo. Talvez desde a noite de Natal, quando se beijaram pela primeira vez.
Ou talvez até antes disso, desde o momento em que ele se ajoelhou ao lado de Sophie, perto daquele carro velho, sob a chuva fria. Sim, ela disse com a voz embargada, mas radiante. Sim, eu aceito. Quero ser sua esposa. Quero que Sophie tenha um pai como você. Quero tudo isso. Vincent colocou o anel em seu dedo, depois a puxou para seus braços e a beijou ali no parque, sob o sol do fim da tarde, com o riso de Sophie ecoando ao longe. E naquele momento perfeito, Vivian soube que todas as dificuldades que havia enfrentado, todas as noites geladas e famintas, todas as lágrimas e todas as orações desesperadas tinham valido a pena, porque a levaram até ali, até Vincent, até a felicidade com que ela nunca ousara sonhar. O casamento aconteceu num sábado no final de março, quando as primeiras flores de cerejeira começavam a desabrochar no jardim atrás da propriedade de Vincent. Eles decidiram fazer uma pequena cerimônia privada, apenas com as pessoas mais próximas, sem ostentação, sem extravagância, apenas amor e sinceridade. Vivian ficou em frente ao espelho no grande quarto, olhando para a mulher refletida e mal se reconhecendo. Ela usava um vestido de noiva simples, mas elegante, em tom marfim, com rendas delicadas no decote e nas mangas. Seu cabelo castanho estava preso em um penteado elegante, pontilhado com algumas pequenas flores. O colar de prata que Vincent lhe dera no Natal repousava sobre seu peito. Os 3 nomes gravados no pingente refletiam a luz. "Mãe, você está tão bonita", disse Sophie, ao lado dela, com seus olhos azuis brilhantes. A menina usava um vestido rosa claro e segurava uma cesta de pétalas de rosa que ela espalharia pelo corredor. "Você também está linda, minha florzinha", disse Vivian, inclinando-se para beijar a testa da filha. "Você está pronta?" "Estou pronta." Sophie assentiu com firmeza. "E estou tão feliz. Depois de hoje, o Sr. Vincent será meu pai." "Certo." "Sim, querida." Vivian respondeu, com a voz embargada. "Depois de hoje, ele será oficialmente seu pai." A cerimônia foi realizada no Jardim dos Fundos, sob um arco floral decorado com rosas brancas e era. Havia apenas cerca de 30 convidados, incluindo a senhora Carlos, Orsi, Angela, Marco e algumas das pessoas mais próximas de Vincent. Vivian não tinha nenhum parente de sangue presente, porque não tinha mais ninguém. Mas ela não sentiu a ausência, porque todos os presentes eram a família que ela havia escolhido. Quando Vivian saiu pela porta dos fundos segurando a mão de Sophie, ela viu Vincent parado sob o arco florido, esperando. Ele vestia um terno preto com uma camisa branca, e quando seus olhos encontraram os dela, ela viu aqueles olhos cinzentos brilhando com algo que ela reconheceu como lágrimas contidas. Sophie foi a primeira, espalhando pétalas de rosa ao longo do corredor, séria e concentrada, como se essa fosse a tarefa mais importante de sua vida. Os convidados sorriam enquanto observavam, e quando Sophie chegou ao fim do caminho, correu para abraçar as pernas de Vincent antes de se afastar. Vivian seguiu atrás, cada passo lento levando-a para mais perto de um futuro que ela antes acreditava não merecer. Quando ela ficou de frente para Vincent, ele pegou suas mãos e ela sentiu o calor e a firmeza em seu aperto. O padre começou a cerimônia, mas Vivian mal ouviu uma palavra. Ela apenas olhou nos olhos de Vincent, e ele apenas olhou para ela como se fossem as 2 únicas pessoas no mundo. Quando chegou a hora dos votos, Vincent falou primeiro. "Vivian, você entrou na minha vida como uma tempestade inesperada, e eu nunca mais quero que o céu fique limpo. Prometo que vou te amar todos os dias, na alegria e na tristeza, na felicidade e na adversidade. Prometo que vou proteger você e Sophie com tudo que tenho, a qualquer custo. Prometo que serei o ombro em que você poderá se apoiar, o lar para onde poderá voltar, a mão que segurará a sua até nossos cabelos ficarem brancos. E prometo que serei o pai que Sophie merece, vou amá-la como se fosse minha própria filha. E sempre estarei ao lado dela, não importa o que aconteça." Lágrimas escorriam pelo rosto de Vivian quando ela começou seus próprios votos. "Vincent, você me salvou quando eu pensava que não tinha mais esperança. Você deu a Sophie e a mim um lar, uma vida, e acima de tudo, você nos deu amor. Prometo que vou te amar com tudo o que tenho, com todo o meu coração e sem reservas. Prometo que vou ficar ao seu lado na escuridão e na luz, e confiar em você mesmo quando o mundo não entender. Prometo que vou construir com você a família que ambos merecemos. Uma família cheia de amor, risos e esperança." O padre sorriu e os declarou marido e mulher. Vincent puxou Vivian para seus braços e a beijou, um beijo doce cheio de promessas, sob os aplausos e vivas dos convidados. Mas a cerimônia não havia terminado.
Logo em seguida, um juiz se aproximou com uma pilha de papéis. Vincent havia preparado tudo. Hoje não era apenas o dia do casamento deles. Era também o dia em que Vincent adotava oficialmente Sophie. Sophie, venha cá com o papai. Vincent chamou. E a menina correu para ele imediatamente. Ele se abaixou até o nível dos olhos dela e segurou suas mãozinhas nas suas. A partir de hoje, você é oficialmente Sophie Moretti. Você é minha filha por lei e no meu coração. Eu vou te amar, te proteger e ficar com você para sempre. Você concorda? Eu concordo, disse Sophie. E então se jogou nos braços de Vincent. Papai, ela disse pela primeira vez. Eu te amo. Vincent abraçou sua filha com força. E quando ele ergueu o rosto para olhar para Vivian, ela viu lágrimas escorrendo por suas bochechas. O homem que toda Chicago temia, o homem com um coração de aço, chorando de felicidade. E Vivian soube, naquele momento perfeito, que eles finalmente haviam encontrado a família que procuravam há tanto tempo. A recepção do casamento terminou quando a lua já estava alta. Os convidados foram embora um por um, levando consigo sorrisos calorosos e bênçãos. A propriedade lentamente voltou ao silêncio, deixando apenas os 3 membros da pequena família recém-formada. Sophie estava exausta após um longo dia de felicidade. Ela adormeceu no sofá assim que a recepção terminou, ainda vestindo seu vestido rosa de florista, com os braços firmemente envolvendo o pequeno buquê que ela havia pegado quando Vivian jogou suas flores de casamento. Vincent gentilmente levantou sua filha e a levou para o quarto que havia sido preparado. O quarto que agora seria o quarto de Sophie nesta casa. Vivian seguiu atrás, parando na porta enquanto observava o marido deitar a filha e cobri-la. A visão encheu seu coração até que ele parecia estar cheio demais para conter. Essa era a família dela. Essa era a vida com que ela sonhava, mas nunca ousou acreditar que poderia ter. Durma bem, Sophie Moretti, sussurrou Vincent, inclinando-se para beijar a testa da menina. Minha filha. Eles saíram do quarto de Sophie e foram para o quarto principal. Vincent puxou Vivian para seus braços, beijou-a suavemente e sussurrou em seu ouvido. Eu te amo, minha esposa. Eu também te amo, sussurrou Vivian de volta, descansando a cabeça no peito dele. Meu marido. Eles ficaram em pé perto da janela, olhando para o jardim onde haviam trocado seus votos apenas algumas horas antes. O luar incidia sobre as rosas brancas, transformando a cena em algo saído de um conto de fadas. Vivian sentiu uma sensação desconhecida, como se todas as dificuldades e desgostos do seu passado tivessem finalmente se dissolvido, deixando apenas esse presente perfeito. E então seu telefone vibrou. Vivian pretendia ignorá-lo, não querendo que nada interrompesse aquele momento. Mas ele vibrou novamente e depois uma terceira vez. Ela olhou para a tela e viu uma mensagem de um número desconhecido. Ela o abriu e o sangue em suas veias gelou. Parabéns pelo casamento, Vivian. Vi o anúncio no jornal. Faz muito tempo, não é? Meu nome é Jason Harper. Sou o pai biológico de Sophie. Sei que não tenho o direito de entrar em contato com você depois de todos esses anos, mas mudei. Reorganizei minha vida e quero conhecer minha filha. Quero fazer parte da vida dela. Espero que você me dê essa chance pela Sophie. Vivian ficou paralisada, incapaz de acreditar no que acabara de ler. Jason, o homem que a abandonou quando ela estava grávida, o homem que desapareceu por 6 anos sem dar nenhuma explicação, o homem que nunca enviou um centavo para sua filha, nunca perguntou se Sophia estava saudável, se ela comia bem, se estava indo à escola. E agora, na noite mais feliz de sua vida, ele estava de volta. O que foi? Perguntou Vincent, percebendo a mudança em seu rosto. Vivian não falou nada, apenas entregou o celular ao marido. Ela viu os olhos cinzentos de Vincent escurecerem enquanto ele lia, seu maxilar se contrair, e soube que ele estava reprimindo sua raiva. Jason, Vincent disse o nome como se fosse algo imundo. O que ele quer? Ele quer ver Sophie, Vivian respondeu, com a voz trêmula. Depois de 6 anos, ele de repente quer ser pai. Eles ficaram em silêncio. A sala de repente ficou fria, mesmo com a lareira ainda acesa. Vivian não sabia o que fazer. Parte dela queria apagar a mensagem e fingir que ela nunca existira. Outra parte temia que Jason não desistisse facilmente, que ele pudesse causar problemas para sua nova vida. E uma pequena parte dela se perguntou se Sophie tinha o direito de conhecer seu pai biológico. Vincent colocou o telefone na mesa e pegou a mão de Vivian. Sejam quais forem suas intenções, disse Vincent, com voz firme como aço. Vamos enfrentar isso juntos. Você não está mais sozinha, Vivian. Você tem a mim. Vamos proteger Sophie. Vamos proteger esta família a qualquer custo. Vivian olhou nos olhos do marido e encontrou conforto ali.
Ela não sabia o que o futuro traria, não sabia o que Jason realmente queria ou se ele tinha realmente mudado. Mas ela tinha certeza de uma coisa. Ela não era mais a mulher desesperada parada na chuva implorando por sobras. Ela era Vivian Moretti, esposa de Vincent, mãe de Sophie, e ela lutaria pela sua família, porque é isso que o amor faz. Ele dá força para você se manter de pé quando acha que não consegue mais. Ele dá coragem para enfrentar qualquer provação. E ele dá esperança mesmo nos momentos mais sombrios. A esperança, como Vivian aprendeu no último ano, é a coisa mais poderosa do mundo. Ela pode levar você de uma noite fria e chuvosa a um dia ensolarado e quente, de um carro velho e surrado a uma grande propriedade, da solidão ao amor, do desespero à felicidade. E independentemente do que viesse a seguir, Vivian sabia que nunca mais abriria mão dessa esperança. A história de Vivian e Vincent nos ensina que a bondade pode mudar uma vida inteira. Um ato de compaixão, uma mão estendida no momento certo, pode trazer esperança a alguém que está afogado na escuridão. Isso também nos lembra que nunca é tarde para recomeçar, que o passado não define o futuro e que o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais inesperados. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama para que possam ouvir mais histórias significativas juntos todos os dias. O que você achou da jornada de Vivian e Vincent? Você já enfrentou um momento que parecia sem esperança, mas foi ajudado por alguém no momento certo? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir as histórias e os sentimentos que vêm do fundo do seu coração. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Desejamos a todos boa saúde, uma vida alegre e paz todos os dias. Até mais e nos vemos no próximo vídeo.